Olá, colegas. Para quem não me conhece, me chamo Sonivalde, sou médica veterinária, sou fiscal estadual agropecuário, sou também mestre em defesa sanitária animal e estou como responsável do programa de controle da raiva dos herbívoros no âmbito do estado do Maranhão pela AGED. E hoje nós iremos falar a respeito do procedimento operacional padrão para atendimento à suspeita de síndrome neurológica. Então, qual é o objetivo desse procedimento operacional padrão para atendimento à suspeita de síndrome neurológica? É justamente orientar os profissionais da AGED, as equipes que vão a campo para fazer esse atendimento, né? E principalmente as doenças que a gente trabalha no programa é fazer o atendimento das síndromes neurológicas como raiva e também em contrapartida da encefalopatia espongiforme bovina. Então, esse POP ele servirá para orientar os servidores da AGED, né, que trabalham a nível de campo e que estão lotados nas unidades regionais, nas unidades locais de sanidade animal e vegetal e também nos escritórios de atendimento à comunidade da Agência Estadual de Defesa Agropecuária. Com uma observação muito importante, esses servidores, essas equipes, elas deverão estar devidamente imunizadas e atualizadas com a sua avaliação sorológica para a raiva em humanos, em conformidade com a nota técnica número 8 de 2022 do Ministério da Saúde, que informa sobre atualizações e protocolos de profilaxia pré, pós e reexposição da raiva humana no Brasil. Então, nenhuma equipe deverá fazer atendimento, né, à suspeita de síndrome neurológica sem saber se está com esses níveis aceitáveis de proteção. Então, para facilitar, né, o entendimento dessas ações, nós fizemos um fluxo de atendimento à suspeita de síndrome neurológica, como vocês podem observar, né? Seguindo esse fluxo, então facilita as atividades de suspeita a essa síndrome. Então, a partir de uma notificação da AGED, aos escritórios da AGED, a equipe vai fazer a averiguação da suspeita, né? E daí, se a suspeita for fundamentada, faz-se a colheita de material. E daí, fazendo-se a colheita desse material, envia-se o material para o laboratório. Então, a partir de agora, nós faremos aquelas atividades, falaremos das atividades seguindo alguns passos, né? Então, o primeiro passo, vocês podem lembrar do fluxograma, é a notificação à AGED de síndrome neurológica. E essa notificação, ela pode ser feita por vários meios, né? Pode ser feita pelo criador, pode ser feita também por terceiros, pode ser feita por laboratórios, por universidades, instituto de pesquisa e médicos veterinários em geral. Essa notificação, ela deverá ser registrada no livro de ocorrência existente em cada escritório. Então, a pessoa chega para fazer a notificação, né, da suspeita de doenças, todas as suspeitas deverão ser registradas nesse livro. Quanto aos laboratórios, universidades, instituição de pesquisa,
existe um formulário próprio, né, que é o Form Notifica. Então, a partir com esse formulário ele deverá ser preenchido e encaminhado para a GED. Então, o segundo passo é a averiguação dessa suspeita. Então, antes que a equipe se dirija ao campo, a notificação deverá ser registrada no SES-Bravet, que é o Sistema Brasileiro de Notificações de Ocorrências. Atender imediatamente até 12 horas. Então, é importante que, ao receber uma notificação, a equipe deverá se planejar, né, para esse atendimento seja feito o mais rápido possível, de preferência até em 12 horas. E deverá sair também de posse de alguns formulários, como a FAI, controle de quilometragem, que esse controle de quilometragem vai servir para futuras auditorias, o formulário de investigação de doença inicial, que é o Form-IN, o formulário de colheita de amostra, Form-LAB, e o formulário único de requisição de exames para a síndrome neurológica, Form-SN. Então, se essa suspeita for fundamentada, deverá se fazer a coleta desse material, né, do material biológico. Se a suspeita é não fundamentada, o caso deverá ser encerrado no próprio Form-IN. Terceiro passo. No caso, se a suspeita for fundamentada. Se a suspeita for fundamentada, coleta-se o material biológico para a raiva e também para a encefalopatia espongiforme bovina, ficando a critério do médico veterinário a colheita para diferenciar de outras enfermidades. As informações da colheita deverão ser registradas no Form-IN, Form-LAB e Form-SN, onde todas essas informações desses formulários serão posteriormente repassadas para o SES-Bravet. Quarto passo. A colheita de material. A colheita de material deverá ser realizada por médicos veterinários e auxiliares que tenham recebido treinamento adequado e que estejam, repetindo mais uma vez, devidamente imunizados e paramentados. Deverá seguir as instruções do Manual de Procedimento para Diagnóstico de Doenças do Sistema Nervoso Central de Bovinos, aquele manual que ele foi instituído pelo MAPA em 2004, utilizando o kit de necrópsia da GED, no caso, coletando as seguintes amostras. Aqui nessa figura, nós mostramos as partes anatômicas para o diagnóstico de raiva dos herbívoros. Então, número 1, são os fragmentos do cérebro com hipocampo. Então, deverá ser coletado, né? Aqui vocês podem ver que deverá ser coletado parte. Quarto passo. Continuação do quarto passo. Aqui vocês podem observar nessa figura as partes anatômicas para diagnóstico de raiva dos herbívoros. Então, aqui nós temos, deverá ser coletado fragmentos de cérebro com hipocampo, fragmentos de cerebelo, tálamo e medula. Então, essas partes são importantes para o diagnóstico de raiva. Algumas observações são importantes em relação a essa colheita de material para diagnóstico de raiva. No caso de amostras de morcego, né, deverá ser enviado o animal por inteiro.
Para amostras de equídeos, é indispensável fragmentos da medula cervical. No caso da impossibilidade da realização correta dos cortes, pode ser enviado o encéfalo completo sob refrigeração ou congelado. Então, no caso, né, a gente nunca sabe o que pode ocorrer no campo, então, se de qualquer forma não der para ser coletado da forma correta, pode vir, né, a peça inteira, que essas partes elas serão recortadas no laboratório. Partes anatômicas para o diagnóstico de EB. Então, deverá ser coletado o encéfalo juntamente com o tronco encefálico. O tronco encefálico deverá ser coletado na íntegra juntamente com o óbix. Então, essas partes anatômicas, elas são indispensáveis para o diagnóstico de EB, caso seja todo animal que ele partes anatômicas para o diagnóstico de EB. Então, deverá ser coletado o encéfalo juntamente com o tronco encefálico. O tronco encefálico deverá ser coletado na íntegra juntamente com o óbix. Essas partes anatômicas, elas são indispensáveis para um diagnóstico correto para a vigilância da EB. A coleta e envio de material para diagnóstico de EB tem como a população-alvo de vigilância os bovídeos que tiverem idade igual ou superior a 24 meses, ovinos e caprinos com idade igual ou superior a 12 meses. Esses animais, eles devem conter sinais ou sintomas neurológicos ou concomitantes de outras clínicas. Então, aqui nós temos uma observação importante. Segundo o anexo da Instrução Normativa SDA número 18, de 15 de fevereiro de 2002, todo laboratório que realiza diagnóstico de raiva deverá encaminhar obrigatoriamente as amostras de material encefálico dos animais investigados, que resultaram negativas para a raiva, a um dos laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a realização de diagnóstico das encefalopatias espongiformes transmissíveis. E o laboratório nosso, que a gente encaminha as amostras, é o LFDA Pernambuco. Então, todas as amostras negativas para a raiva dentro daqueles critérios que a gente viu de espécie e idade serão encaminhados pelo LFDA Pernambuco. Então, todo laboratório que realiza diagnóstico de raiva deverá encaminhar obrigatoriamente as amostras de material encefálico de animais investigados que resultaram negativas para a raiva a um dos laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a realização de diagnósticos das encefalopatias espongiformes transmissíveis. No caso do Maranhão, o laboratório que nós enviamos para fazer essa pesquisa é o LFDA Pernambuco. Então, o sistema de embalagem de materiais biológicos, ele deve ser do tipo envasamento triplo, preferencialmente. Aí, nós colocamos esse material numa embalagem primária, onde constará a amostra. O acondicionamento dessas amostras também é uma atividade muito importante.
né? Esse sistema de embalagem de materiais biológicos, ele deve ser do tipo envasamento triplo. Preferencialmente, nós fazemos da seguinte forma: colocamos o material em uma embalagem primária, onde constará a amostra propriamente dita. Essa embalagem primária com a amostra deverá ser colocada numa embalagem secundária. E daí, posteriormente, ser colocada em uma terciária isotérmica, que é a caixa térmica que nós usamos, que será embalada com um saco plástico grosso e fita adesiva. Por quê? Se por acaso houver, se essa caixa isotérmica ela quebrar, então, se ela estiver envolvida em um saco plástico grosso, não terá nenhum tipo de, não vai transbordar nenhum tipo de material para o meio externo, né? Então, a gente sabe que esse material de síndrome neurológica, ele é um material de muito risco, então a gente não pode deixar que esse material, ele, né, saia da transborde da caixa isotérmica para o meio exterior, para que não haja contaminação de pessoas. Lembrando que todas as amostras devem ser devidamente identificadas individualmente de forma clara e legível. Amostras para raiva e EB. Essa embalagem primária que nós temos algumas. Então, aqui nós temos alguns exemplos dessas embalagens. Por exemplo, a embalagem primária. Nós podemos usar frasco com boca rosqueável ou um saco plástico hermeticamente fechado. A embalagem secundária. Nós podemos usar, né, outro saco plástico que conterá essa frasco com tampa rosqueável ou o saco plástico hermeticamente fechado. E a embalagem terciária é a caixa isotérmica, que pode ser uma caixa de isopor ou aquelas caixas de fibra ou acrílica. Então, aqui, né, a gente coloca alguns exemplos dessas embalagens para vocês se orientarem. A embalagem terciária deverá ser identificada com o nome, o endereço e o telefone do remetente e destinatário, conter o símbolo internacional de produto biológico e este lado para cima, como posteriormente nós veremos nos anexos. Então, é muito importante que também, depois que esse material estiver dentro da caixa de isopor, esse material não fique solto, né? Não fique solto, deve ser colocado gelo reciclável e também uma quantidade de gelo suficiente para que essa amostra ela chegue em bom estado, né? Até o laboratório. Então, ter sempre esse cuidado de colocar uma quantidade razoável de gelo. E também não deixar esse material solto dentro da caixa. Se possível, né, colocar jornal amassado ou plástico amassado para que esse material ele não fique jogando de um lado para o outro, até para que não ocorra ruptura, né, dessas embalagens e transborde esse conteúdo para dentro da caixa. Nunca misturar tecidos de animais diferentes no mesmo frasco. Os tecidos de cada animal devem ser identificados claramente. Pode ser enviado
materiais de vários animais na mesma caixa, não tem problema. Porém, nunca deixar de identificar individualmente, né, esses frascos ou sacos com o nome de cada animal. A amostra, ela deve ser enviada preferencialmente até 24 horas da colheita na AGED, do setor de doenças nervosas ao laboratório LACEN, que hoje é o nosso laboratório de referência no estado do Maranhão, juntamente com os formulários Form-IN, Formlab e Form-SN, conforme o fluxograma de formulários e atendimento à suspeita de síndrome nervosa, que nós veremos posteriormente. Importante comunicar ao setor de doenças nervosas e o laboratório de raiva LACEN sobre a hora de envio e possível hora de chegada do material. Porque o material, ele pode vir direto para a GED central ou pode ir diretamente para o laboratório LACEN. Futuramente, nós vamos desenvolver um fluxo, né, de envio de material. Então, é importante que o setor de doenças nervosas, ele seja comunicado. E se essa amostra ela for direto para o laboratório LACEN, também deverá ser informado o horário de envio e possível hora de chegada do material. Enviar o material até quinta-feira para a central ou laboratório LACEN. Porque sexta-feira, né, corre o risco desse material não chegar a tempo no laboratório, chegar fora do horário de expediente. E então, por isso que a gente orienta que esse material seja enviado até na quinta-feira. No caso da amostra ser enviada direto da USAV ou R para qualquer laboratório credenciado, deverá ser comunicado o setor de doenças nervosas e também encaminhar os formulários, como cópias de Form-IN, Form-SN e Formlab. E o resultado, assim que o escritório recebeu o resultado, também deverá ser, o setor de doenças nervosas deverá ser informado. Então, aqui nós temos as referências, né, os material de pesquisa para ser elaborado esse POP, que nós vamos também deixar disponível em uma pasta com todos esses arquivos, para que vocês também possam pesquisar e possam fazer uso desse material, né, dessas referências. Aqui no anexo 1 é o símbolo que deverá ser colocado na caixa, né, na embalagem, que é o perigo de risco biológico. Então, é importante que se coloque esse símbolo para indicar que ali dentro da caixa tem um material de risco. E também esse símbolo que a embalagem ela deve sempre ficar nesse sentido, né? Não pode ser virada, então ela deverá permanecer nesse sentido, para cima. E aqui no anexo 2, nós temos o fluxograma de formulários de atendimento à suspeita de síndrome neurológica. Então, aqui nós fizemos esse fluxograma justamente para facilitar o entendimento e também como orientativo para a equipe que for fazer esse atendimento não esquecer de preencher nenhum desses formulários, porque todos esses formulários eles serão importantes para que todas as informações observadas sejam registradas primeiramente nesses formulários, que depois deverão ser também registradas no SES-Bravet.
Então, um perfeito atendimento à suspeita de síndrome neurológica, ele deve se munir de todo e qualquer, o veterinário deve se munir de toda e qualquer informação que envolve aquele caso, tá certo? Então, é muito importante que todos esses formulários eles sejam perfeitamente preenchidos e posteriormente registrado toda a investigação no SBRAVET. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa palestra sobre esses procedimentos de atendimento à suspeita de síndrome neurológica. Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? E que, se tiver qualquer dúvida, aqui estão nossos e-mails, estamos à disposição, temos um telefone também disponível para futuros contatos, né? Que se vocês precisarem de alguma informação, temos também aqui o contato da ouvidoria. E eu espero que realmente essas informações sejam, que vocês possam aproveitar bem, né, e possa ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigada.